Vejam que mensagem maravilhosa, gente. Capítulo 7, intitulada Amar é a Solução. Se as sombras da angústia lhe travam a vida, escurecendo a sua visão para o futuro, ame mais. Se procurastes todas as possíveis soluções para os seus problemas e não encontrastes nenhuma solução, ame mais. Se não consegues nem pensar no amanhã, tamanha é a dor e o desespero que sentes agora, ame mais. Ame sempre, eis a solução. O amor, essa centelha de luz que multiplica o bem em nós. O amor, esse sentimento que nos ensina a brilhar em cada fase difícil. O amor, esse sentimento que ampara, que redime, que acalenta, que transforma. Amai-vos. Não se arrependerão por amarem. Aliás, quando chegarmos na pátria espiritual, despojados de todos os nomes e poderes que tivemos na terra, a consciência há de nos indagar: onde está o amor que cultivastes? Então, é uma mensagem muito bonita, repito, para quem chegou depois, do espírito Zilda Arnes. Zilda que desencarnou numa missão durante um terremoto ocorrido no Haiti. Então, com essa mensagem maravilhosa, a gente vai nesse momento agradecer a Deus, agradecer os espíritos amigos pela companhia, agradecer a Jesus pelas lições maravilhosas, agradecer a todos que, de certa forma, nos auxiliam e nos amparam neste período de pandemia que atravessamos. Que Jesus possa inspirar todos nós, todos aqueles que estão nos hospitais, em especial aqueles que estão em Manaus, que neste momento precisam um pouco mais das nossas orações, das nossas atenções. Que Jesus possa ampará-los, inspirá-los, e todos aqueles que de certa forma podem colaborar de uma maneira mais efetiva para que aquela tragédia possa ter fim. E que não só lá, mas em todos os lugares, os espíritos amigos possam nos auxiliar para que atravessemos esse período e saiamos dele mais fortalecidos espiritualmente. Que Jesus, então, nos abençoe também nesse estudo de hoje. Que assim seja. Bom, meus amigos, vamos lá então, cumprimentando, dando boa noite aos que chegaram depois. Essa iluminação que não favoreceu eu perceber que estou ficando com o cabelo mais ralo. Então eu estou um pouco espantado aqui, vocês não reparem. Façam de conta que está cheinho aqui, viu, gente? Mas essa pandemia está arrancando até meus cabelos. Mas vamos lá então. Onde é que eu arrumei esse tema? Estranho, né? Talvez alguém pegou lá o cartaz e viu o espírito que faltava. A gente pode ter falado assim, mas que tema esquisito é esse? Será que é o espírito que faltou de onde, né? E a gente vai explicar aqui qual que é o intuito desse tema, que nada mais é, na verdade, do que o título de um capítulo do livro que eu adoro muito, chamado Luz Acima, do Chico Xavier, ditado pelo espírito Irmão X, pseudônimo de Humberto de Campos. E que é interessante, porque quando a gente olha para o título também do livro, a gente fica, o que ele está querendo dizer com isso, né? O que ele está querendo falar com o espírito que faltava? E é curioso porque eu vou ler aqui vou ler e vou fazendo pausas, comentando, para não ficar cansativo para vocês, fiquem tranquilos. Mas a gente só vai entender o motivo desse título no final. Então aqui já é eu estou parecendo aqueles apresentadores de televisão, né? Que fica fazendo um drama para segurar a audiência, né? Então fiquem com a gente até o final que vocês vão entender por que esse capítulo e essa palestra se chama O Espírito que Faltava. Mas Humberto de Campos, com o seu estilo que eu adoro, o Públio falou que ama esse livro, eu também, Públio, assim, o Irmão X tem uma boa nova, que todo mundo conhece, então acho que dispensa comentários, mas tem dois em especial, tirando Boa Nova, que esse não conta. Boa Nova é Paulo Estevão, do Emmanuel, esse não conta como livro de gosto, né? Porque estão num nível acima. Mas é o Luz Acima e o Estante da Vida. São dois livros maravilhosos. E aqui ele vai dizer o seguinte,
é a história da Dona Arlinda, que chegou a um grupo espírita desejosa de curar-se das perturbações que a assediavam. E a Dona Arlinda então foi atendida pelo orientador Dagoberto, dedicado protetor espiritual dos necessitados. Então, vejamos que curioso, ela chega, é acolhida por um protetor espiritual. A gente sabe que nas casas espíritas fica ali muitos espíritos nos amparando. E alguém pode pensar assim, agora na pandemia, onde é que eles estão? Bom, se o centro está fechado, gente, o espírito não tem necessidade de ficar lá. Ele vai atender de acordo com as nossas rogativas, com as nossas preces, com as nossas vinculações nas nossas casas. Isso aí a gente aprende, né, que não é necessário, o espaço físico é extremamente importante para que a gente desenvolva trabalhos assistenciais, para que a gente confraternize, aprenda, estude, mas os espíritos não ficam limitados naquele espaço. Tanto que várias obras a gente vai ver que era comum, né, a gente sair do centro e os espíritos, de certa forma, nos acompanharem. Ou os espíritos chegarem no centro com a gente, porque eles já nos acompanhavam desde antes. Então, mas nessa ocasião, a Dona Arlinda chegou querendo, né, ser curada. E ela disse, quero sarar. E, detalhe importante, servir à doutrina. Isso aqui é importante a gente destacar, porque o que acontece com a Dona Arlinda, de certa forma, acontece com a gente. Ou já aconteceu, não sei, talvez vocês nem são, alguns aqui não sejam espíritas e vai acontecer algum dia. A gente às vezes fica ouvindo falar do espiritismo, é uma doutrina linda, simpatiza e tal, mas a hora que a coisa aperta, fala, puxa, preciso do espiritismo. Alguns buscam essa cura, sarar-se de algo, na igreja evangélica, na igreja católica, no terreiro de Umbanda, num benzedor, não tem problema, né? Isso aqui, mas como estamos numa live espírita, é muito comum as pessoas buscarem o centro para cura pessoal e estabelecem um negóciozinho ali. Olha, eu preciso ficar curado para trabalhar, para servir a doutrina. Foi o que ela disse. Quero sarar e servir a doutrina. Engraçado assim, que ninguém falou para ela, olha, se você for curada, precisa servir. Não, ela já chegou se prontificando. E disse mais, a mediunidade é um ministério celestial. Se Deus me achar digna, olha o se Deus me achar digna, aqui estarei para trabalhar com afinco e devotamento. Aí o diretor ficou olhando essas boas exposições e facilitou-lhe o acesso aos fluidos renovadores. E aí ela disse, preciso de espíritos que me curem. Quantos de nós não chegamos no centro espírita com essas mesmas rogativas, com essas mesmas indagações, com essas mesmas propostas? Olha, o dia que minha vida tiver tudo resolvido, aí eu vou servir. Aí eu vou me dedicar ou à mediunidade, ou a um trabalho assistencial, ou a uma frequência assídua a um grupo de estudo, enfim. E ela reclamava que, irmão X disse que ela estava obsidiada, reclamava obsidiada, lamuriando-se, e tão logo, disse mais, e tão logo me refaça, seguirei a verdade e servi-la-ei até ao fim dos meus dias. Olha que bonito, né? Olha, a hora que eu ficar resolvido com as minhas questões, vou me dedicar até a morte ao espiritismo. O benfeitor deu pressa em angariar a colaboração de clínicos competentes da espiritualidade, que a ajudassem na recuperação do equilíbrio. Então, o benfeitor Dagoberto já arrumou uma galera ali de espírito, vamos ajudar essa irmã. Em breve, Dona Arlinda estava robustecida, feliz, perdera as fobias inquietantes, estava curada. E agora? Adivinha o que ela fez? Quando eu li até aqui, eu pensei, puxa, tá meia página aqui do capítulo ainda faltam mais 2 páginas e meia, o que será que aconteceu, né? Que eu já estava um pouco ansioso, eu falei assim, o que ela vai fazer daqui para frente, já que
Ela queria ser curada. Foi. Aí eu imaginei, falei, puxa vida, agora virou uma trabalhadora do movimento espírita fenomenal. Agora ele vai narrar aqui, né, um movimento ascensional de alguém que se dedica, de alguém que vestiu a camisa e, como ela havia prometido, sem ser cobrada. Ela agora se dedicaria ao serviço da doutrina espírita. Será que aconteceu isso? Gente, vocês fiquem à vontade. Se quiser digitar, acha que sim, acha que não. Às vezes eu faço um drama aqui, vocês vai dando a opinião de vocês aí. Quem já leu não vale, viu? Quem já leu e se lembra, quem correu lá e pegou o livro para acompanhar a leitura, não dá spoiler também não. Prosseguia, frequentando as pequenas assembleias doutrinárias, mas mudara a conversa. Gente, eu gosto de ressaltar algo que eu esqueci de falar no começo. Esses personagens que o Irmão X traz nesses livros, né, eles falam de nós. Então a gente às vezes abre assim e fala, puxa, deixa eu ler o Boa Nova, que o Boa Nova está falando de Jesus, está falando dos apóstolos. Esses livros aí não está falando de nenhum deles, para que eu vou ler? Isso aqui, a gente vai se encaixando. Talvez nessa história aqui, vocês não. Eu estou vendo aqui vários aqui que eu conheço do Centro Allan Kardec, eu sei que são dedicados companheiros. Então, talvez essa mensagem em específico não serve para vocês, mas outras sim. Então, esses nomes aqui, eles às vezes são criados por Irmão X, é só para a gente ir se identificando. É mais ou menos as parábolas de Jesus, onde ele fala parábola do filho pródigo. A gente olha e fala assim, para que eu vou ler isso aqui? Se já aconteceu, se é uma coisa lá que a gente nem sabe se aconteceu, porque parábola é uma alegoria, pode ter acontecido, pode não ter, mas a proposta da parábola, assim como desses contos do Irmão X, é despertar em nós reflexões, é tentar se encaixar. Será que na parábola do filho pródigo eu sou quem naquela história? Eu sou o pai, eu sou o filho pródigo, eu sou o filho ciumento? Ou eu sou um pouco de cada? Acontece isso, né? Na parábola do bom samaritano, quem que eu sou? O sacerdote, o levita, o samaritano, o homem caído, o da hospedaria? E a gente às vezes é um pouco de cada, quase sempre. E a questão é ir detectando o lado bom de um e intensificar aquilo em nós, o lado negativo de outro, e deixar com que aquilo vá diminuindo, deixar com que vá não, né? Fazer o esforço para que esse lado ruim diminua. Pois é, alguém disse aqui que foi curtir a vida. Mais ou menos, gente. Vejamos o que ela vai falar agora. Se Amaro, meu marido, obtivesse um emprego, sentir-me-ia mais disposta ao trabalho mediúnico. Mas assim, e terminava suspirando, se os espíritos caridosos nos amparassem... Então, ela chegou querendo a cura. Foi curada. Aí agora já está pedindo emprego para o marido. Dagoberto interveio. Isso aqui, gente, a gente às vezes fala assim com um tom de ironia, não é que eu estou menosprezando a necessidade do emprego. O emprego, o trabalho digno, é uma das maiores bênçãos que a gente tem na vida. Então não é ilícito a gente pedir para a espiritualidade um emprego para o marido, um emprego para o filho, um emprego para você mesmo, não tem problema nisso. A questão aqui é que ela chegou só com a questão da cura. E já disse que sendo curada já estaria à disposição. E não foi assim. E aí Dagoberto, o espírito, interveio, solicitando a cooperação de alguns benfeitores, que indiretamente, agindo sem alarde, através dos fios invisíveis da inspiração, lhe situaram o esposo em serviço digno, convenientemente remunerado. Então, pronto. Emprego para o marido, resolvido. Partiu trabalhar no movimento espírita? Pois é. Aí vamos ver o que o Irmão X diz. Dona Arlinda agora era menos pontual às sessões iluminativas. Fazia-se, contudo, portadora de novas alegações. Então, depois que ela conseguiu a cura... Deixa eu dar só uma boa noite para minha amiga Vera, Dona Vera. Espero que seja tudo bem. Seja bem-vinda aqui na nossa palestra. Conseguiu a cura,
conseguiu emprego para o marido e estava com novas alegações. E olha o que ela vai falar agora. Como contribuir na lavoura da mediunidade? Meus 2 filhos, Fernando e Rodolfo, cercam-me de preocupações infindáveis. Sabemos que as atividades dessa natureza da mediunidade praticada exigem paz. Com as angústias que trago na cabeça, a calma é impossível. Se os espíritos me ajudassem a encaminhá-los... Então, era doença, o desemprego do marido, agora os filhos, né, dando problema para ela. E adivinha? Voltou o protetor a socorrê-la. E aí ele solucionou também esse problema, mas não foi o suficiente. A dona Arlinda estava demais, ela queria mais. Solucionado o problema, dona Arlinda encontrou nova necessidade. Pelo menos ela agradecia. Isso aqui já é algo importante a se destacar. Ela vai dizer assim: graças a Deus tenho sido muito feliz em minhas súplicas. Poxa, e está sendo mesmo, né? Porque tudo que ela pede, os espíritos vão lá e ajudam. Mas, olha o mas aqui, né? Sempre a gente coloca um mas, a gente quer mudar o rumo da conversa, né? Como iniciar a colaboração nos círculos da mediunidade? Enquanto não nos mudarmos de residência, qualquer tentativa seria improfícua. Imaginem que sou diariamente hostilizada pelos vizinhos. Necessito, antes de tudo, afastar-me do ambiente. Enquanto isso não se der... E fazia uma pausa e depois arrematava. Se os espíritos me auxiliassem a favor da mudança... Gente, não sei vocês, mas eu já fui perdendo a paciência. Aí eu percebi que eu não tenho condições, percebi assim, né? O que é óbvio, né? Eu percebi que eu não tenho condições de ser benfeitor, porque não é possível. Ela que chegou no centro fazendo promessa. Não foi os espíritos que a obrigaram a prometer servir à causa espírita se fosse curada. Foi ela que se prontificou a isso. Foi ela. E aí conseguiu a cura, conseguiu o emprego do marido, conseguiu ajeitar a situação dos meninos, agora quer mudar de casa. Dagoberto, prestativo, correu a cooperar. Dagoberto, para a dona Vera que chegou depois, é o espírito benfeitor da casa espírita que ela passou a frequentar. Dagoberto, então, correu a cooperar. Não dispunha de corretores no outro mundo, mas conhecia amigos que sabiam amparar sem prejuízo de ninguém. Não, o espírito pode muito bem, isso não é algo impossível. Inspirar um negócio acontecer e, por ser benfeitor, ele faria essa inspiração de modo que não representasse prejuízo para nenhuma das partes. Nem para a dona Arlinda e nem para outra pessoa. Em poucas semanas a senhora permutava, trocava o domicílio acanhado por residência arejada e espaçosa. Tão beneficiada de tantos modos diferentes, teve dificuldade de alinhar pretextos de ordem material e falou, supostamente preocupada. Então, de ordem material, tudo resolvido. Não tinha mais a doença, emprego para o marido, os filhos não lhe davam mais preocupações, trocou de casa. E agora? Disse ela. Estou pronta para a tarefa mediúnica. Quando eu li isso aqui, eu pensei, agora vai, né? Pensei assim, agora a coisa sai. Agora ela vai dedicar. Entretanto, quando eu li o entretanto, eu falei, já vi esse filme antes, né? Entretanto, como encetá-la? Aguardo a influência dos irmãos invisíveis em nossa mesa de orações. Tempo enorme. Qual nada. Não registro a menor vibração diferente em torno de mim. Estou mesmo sem rumo. É que agora eu estava narrando assim, a gente pode dar uma explicada nesse ponto aqui, que pode parecer um pouco confuso. Eu acredito que ela já participava da reunião mediúnica naquele que a gente chama assim, de um desenvolvimento, né? Tanto é que ela vai dizer aqui, e concluía reticência, se os espíritos me desenvolvessem
3 pontinhos. Então ela participava da reunião, mas não sentia nada. Não sentia nada de diferente, não conseguia perceber o que acontece com muitos que estão nessa fase inicial, ficam confusos se o que estão sentindo é proveniente da influência espiritual ou se nada mais é do que uma coisa anímica. E aí o benfeitor de sempre, o Dagoberto, coitado, eu já estou até com dó do Dagoberto já. Não sei vocês, né? Eu já estou com dó. O benfeitor de sempre movimentou as possibilidades imediatas e trouxe companheiros esclarecidos que passaram a colaborar no esforço de iniciação da candidata. Gente, até isso. Aí o Dagoberto achou lá a turma, vamos ali dar uma mãozinha para ela. E foram. Dona Arlinda, olha o detalhe aqui agora, foi crivada de apelos e advertências. Os amigos do além falaram-lhe da caridade, da educação, do serviço ao próximo. Ah, tá, Nilcelena, o livro é o livro Luz Acima, aqui no capítulo 29. Aqui, se você perder algum pedaço da história também, se alguém chegou depois, pode falar que se for o caso, eu faço uma volta rápida aqui e retomo. Se eventualmente alguém não está conseguindo, porque esse tipo de palestra é complicada, porque realmente ela, como é uma história, então às vezes quem chega da metade para o final pode ficar um pouco perdido, por isso que de vez em quando eu volto, explico o nome de novo, quem que é, para facilitar para quem chegou depois. Qualquer dificuldade vocês podem colocar o comentário que eu tento acompanhar. E aí, os amigos do além falaram da caridade, da educação, do serviço ao próximo. Vejamos que interessante, ela estava pedindo para desenvolver a mediunidade. E os espíritos vão falar de quê para ela? Caridade, educação, serviço ao próximo. Conduziram doentes ao seu coração, proporcionando-lhe valiosas oportunidades de praticar a ciência de elevação. Necessitados sem número, tangidos por forças imponderáveis, sitiaram-lhe a porta. Era convidada às manifestações do bem, através de todos os clarins da vida espiritual. A futura missionária, porém, negou-se redondamente. Queria o ministério mediúnico, mas não suportava a visão de doenças. Experimentava receios indefiníveis ante as pessoas perturbadas. Não dissimulava o desequilíbrio nervoso que a acabrunhava em qualquer ação de socorro às entidades sofredoras. Temia complicações, não desejava ser julgada pela opinião pública. Então vejamos que o comportamento dela ante os sofredores, os encarnados, dava sinais de que ela não tinha condições de lidar com os desencarnados. Né? Porque a relação ela é muito similar. É sofredores com corpo e sofredores sem corpo. Então, se eu não tenho paciência, se eu não sei lidar, se eu não sei dialogar com encarnados sofredores, aí com os desencarnados, como é que vai se dar essa relação com eles? Então aqui a gente vai observar que o benfeitor falou, peraí, tem uma coisa errada. Reproduzia queixas e fugas 2 vezes por semana ante os colegas espantados, quando Dagoberto, o prestimoso amigo espiritual, certa noite se comunicou no grupo, satisfeito e bem-humorado, como de costume. Então agora o benfeitor vem no grupo que ela participava e vai dar uma comunicação. E quem já participou de mediúnica sabe que quando os benfeitores vêm, tudo bem, não tem só aquela ideia de que vai vir para puxar a orelha, que vai vir para parecendo que o centro espírita agora virou um quartel, isso, aquilo. Não, o benfeitor às vezes vem, troca uma ideia. Muito raramente, para não dizer quase nunca, um benfeitor vem rasgar elogios e bajular e falar bem, enfim.
benfeitor espiritual, até para elogiar, ele é discreto. Que é para não mexer com a vaidade de quem está na reunião. Então, se chegar algum espírito... Um dia chegou na nossa casa Joana d'Arc, dizia ser Joana d'Arc, né? E aí chegou e falou que queria colocar uma coroa na cabeça do dirigente da reunião que acontecia na ocasião, e parabenizando, e estou muito orgulhosa de vocês, e trago uma coroa do mundo espiritual. Vixe! Aí a gente percebeu que ali não era o espírito de Joana d'Arc, né? A grande heroína francesa, mas um espírito tentando se passar por Joana d'Arc. E nós não demos assunto. A conversa ela foi encerrada, sim, ela foi encaminhada para o encerramento, e a gente não reconheceu aquele espírito como Joana d'Arc. O espírito percebeu e nunca mais voltou na casa. Nem o espírito e nem a pessoa que não era frequentadora da casa, tinha aparecido pela primeira vez numa reunião pública, sem autorização, porque não era a hora. Entrou na sala do passe, mas tudo bem, nós achamos que ela estava precisando de um passe mais urgente. Fomos até a sala do passe, eu e mais uma pessoa, e de repente ela incorpora um espírito que se diz ser Joana d'Arc. Então, falei, puxa, Joana d'Arc, será que ela não saberia esperar? Tem que ser no meio da reunião pública aqui para incorporar, para dar uma passividade no médium. Então, essa pessoa que foi pela primeira vez na casa nunca mais apareceu, e o espírito também não. Então, acredito que se naquela ocasião tivéssemos dado, vamos dizer assim, espaço e brecha para que o espírito se manifestasse e trouxesse ali as coroas do mundo espiritual, certamente esse comportamento mais permissivo com esse tipo de manifestação seria frequente, e eventualmente aquele espírito poderia causar no grupo uma mistificação, uma fascinação, enfim. Então Dagoberto passa a se manifestar, se manifestou nesse momento. Fim da preleção, na qual distribuiu precioso encorajamento, e aqui sim, encorajamento. Dona Arlinda interpelou, suplicando. Gente, quando eu li isso aqui eu não acreditei. Falei, mas não é possível que ela vai ter coragem de falar isso. Meu protetor, ajude-me. Puxa vida! Ela conseguiu tudo que pediu até agora. Tudo. Meu protetor, ajude-me. Quando eu vi isso, eu falei, é pegadinha do malandro, né? Não tem lógica. Preciso progredir. E essa frasezinha aqui, ela é curiosa. Vamos analisar ela aqui no final. Poderei contar com a sua ajuda para o meu desenvolvimento? Poxa, mas tudo que ele fez até agora foi ajudá-la. O interpelado respondeu enigmático. A gente veja a resposta desse espírito. Sim, a mediunidade, antes de ser um fenômeno, é trabalho aos semelhantes. Dona Arlinda pretendia promessas mais claras e aduziu. Os protetores me auxiliarão? Dagoberto sorriu e ajuntou. Eu, agora, minha irmã, só conheço um espírito que pode socorrê-la. Um apenas. Sem ele, sua felicidade nunca virá. Alguém arrisca qual o espírito que faltava para a nossa irmã? O Públio não vale, que eu sei que ele está com um livro na mão. E só o Públio falou que talvez a edição dele seja um pouco diferente da minha. Que na dele é a lição 29 e vale para todas, mas na dele é página 165. No meu aqui é página 125. Mas talvez tenha aqueles menorzinhos, a edição mais antiga, pode mudar. Então Dagoberto confirmou. Eu, minha irmã, só conheço um espírito que pode socorrê-la. Um apenas. Sem ele, sua felicidade nunca virá. A Dona Arlinda, assim como nós, ela ficou curiosa. Ela disse, qual? Interrogou a senhora, dominada pela volúpia de implorar proteção diferente. Farei preces, incluí-lo-ei em minhas súplicas diárias. Bom que o irmão X é cheio de mesóclises aqui, né? Complica a língua da gente. Então ela queria saber qual que era o espírito para colocar nas preces.
Aí a pessoa assim, poxa, né? Vai que ela fala que é o expedito, o espírito que falta, né? Vai colocar o expedito na prece, né? Vai que é o público, vai eu colocar o público aqui na minha prece, né? Para me ajudar. E aí, com surpresa geral, já que estava numa reunião, tinha ali a turma do estudo, da prática, não entra em detalhes, com surpresa geral, Dagoberto informou: é o espírito da boa vontade. Para encontrá-lo, não precisa dirigir-se ao outro mundo. Ele está em seu mundo mesmo. Pesado silêncio caiu sobre todos e a sessão foi encerrada sem outras consultas. Eu fico me imaginando nessa reunião, né? Não tem como não ter um silêncio depois disso. Não tem como você não encerrar sem mais questionamento. Alguém arriscaria perguntar alguma coisa a mais? E o expedito acertou, ela mesma. Ela mesma, porque esse espírito que faltava aqui não era algo de fora, era algo dentro. Boa vontade. E se os espíritos do mundo espiritual lhe ajudaram a alcançar tantas coisas, tanto no campo material, quanto ali no campo do desenvolvimento da mediunidade, que se daria através da educação, do serviço aos semelhantes, da prática da caridade, a boa vontade, ela não pode ser criada pelo mundo espiritual. Não tem como. Os espíritos, Kardec pergunta na questão 459, eles nos influenciam. Mas logo na frente, por volta da questão 467, Kardec vai perguntar, os espíritos vão trazer para ele mais ou menos algo no sentido de que os espíritos aproveitam as exposições que nós oferecemos. Então, se eu ofereço boa vontade, tudo bem, os espíritos podem se aproximar de mim e me auxiliar diante da boa vontade que eu ofereço. É mais ou menos, eu gosto de trabalhar essa simbologia, aquela ideia da multiplicação dos pães. Porque ali os discípulos oferecem 7 pães e 2 peixes. Jesus faz a multiplicação e alimenta a multidão. Mas Jesus não cria aquela quantidade enorme de pães, acredito que para alimentar quase 5.000 pessoas, precisa de uma quantidade. Sem entrar aqui nas teses de foi saciedade, não foi. Mas enfim, em termos de multiplicação, vamos tratar como multiplicação. Jesus não multiplica a partir do zero. Ele multiplica a partir de migalhas. Como vai dizer Emmanuel em algumas obras. A importância das migalhas que nós oferecemos a Jesus. A importância das migalhas, ou seja, mesmo dos pequenos lampejos de boa vontade, que nós oferecemos para que irmãos queridos do mundo espiritual possam nos auxiliar a partir das migalhas que nós oferecemos. Públio, a partir do que tinha. É isso mesmo. Então Jesus não refuta, fala, mas só 7 pão, gente, não tem lógica. Vocês comeram demais. Não! Ele pega os 7 pães, agradece a Deus, abençoa, convida os discípulos para que os discípulos fizessem a distribuição. Ou seja, aquilo que os discípulos ofereceram para Jesus, Jesus atua e depois volta para que os discípulos servissem. Vocês já viram aquela frase que muito sem Deus é nada e o pouco com Deus é muito? É mais ou menos isso. É claro que Jesus sabe que Jesus não é Deus, é só para a gente entender. É de que o pouco, mas vinculado ao amor, se torna muito. É difícil, a gente tem que falar isso, porque é difícil a gente olhar para uma história do Chico Xavier, por exemplo, de Allan Kardec, de Leon Denis, de tantos e tantos outros, citei Joana d'Arc, e falar assim, puxa, eu estou tão longe deles. Tudo bem, mas se a gente não começar com pequenos passos, com migalhas de caridade, de disposição, de paciência, fica difícil a caminhada. Eu gosto de correr. E muita gente olha e fala assim, nossa, mas a maratona é difícil correr. Realmente, é muito difícil.
exige esforço, exige treino, exige uma adaptação do próprio corpo àquela condição. Mas eu não conheço nenhum maratonista que tenha feito como primeira corrida na vida uma maratona. Ele começa correndo 100 metros, 200 metros, 500, vai no parque. Quando eu comecei a correr, que eu ia no parque, a minha luta era correr de um poste ao outro. No Parque do Sabiá, para quem eventualmente for assistir depois aqui no IGTV, ou for assistir no meu canal do YouTube. A minha luta era essa, que eu corria de um poste ao outro e chegava no poste quase morrendo. Falei, meu Deus do céu, eu vou desencarnar. Aí eu caminhava de um poste ao outro, mas nunca vi passar rápido esse tanta caminhada, que era para descansar. Já tinha que começar a correr de novo. Até que depois eu falei, vou correr 2 postes, né? Isso depois de umas 2 semanas. Depois 3 postes, 4 postes. Até que num determinado dia eu dei conta de dar a volta no parque correndo. Eu cito o exemplo da corrida, porque quando a gente olha para Jesus na cruz, por exemplo, aquela não foi a primeira encarnação de Jesus. Puxa, Deus criou ele daquele jeito. Não! Jesus foi um espírito que, assim como qualquer outro espírito puro, conquistou a pureza espiritual. Então é uma conquista. E até chegar nesse ponto, a gente precisa compreender que em alguns momentos a gente vai pedir e vai receber o que a gente pediu, como a dona Arlinda. Então acontece. A gente pede. A gente às vezes não dá valor, não dá importância, mas quantas pessoas fizeram promessas aí para os santos e conseguiram, vão a pé para a Romaria, elas são católicas, acreditam. E tem relatos, eles chamam de milagres. Tudo bem, a gente tem que respeitar, a gente pode discordar. Poxa, né, como eu já vi, era melhor, eu acho que Kardec até trabalha isso também, fazer alguma coisa que pudesse ser útil aos outros, mas tudo bem, não vou aqui questionar a atitude deles. Mas eles conseguiram algo. Muitos deles chamam de milagre. Muitos foram aos centros espíritas e conseguiram curas. Foram a igrejas evangélicas e conseguiram curas. Então, muito do que nós pedimos, conseguimos como nós pedimos. Agora, há outras coisas que não. A vida pode, eventualmente, cortar as nossas asas e nos negar algo. Pode acontecer. Agora, em ambas as situações, quando nós recebemos o que pedimos e quando não recebemos, em todas as situações, isso que a vida nos traz tem um único propósito. Único. Nos auxiliar na caminhada evolutiva. Nos proporcionar oportunidades de progredir. E nem sempre a gente vai conseguir progredir só recebendo, de acordo com o que a gente quer. Um filho, por exemplo, né, se ele te pedir um copo de água, tudo bem. Nesse momento eu vou atender o pedido dele e vou dar o copo de água. Aquele copo de água vai ser importante para o corpo dele. A hora da comida, a hora do banho, escovar o dente, então, tudo bem. Mas eu não vou aceitar e atender todos os pedidos que o meu filho faz. Não vou. Que talvez um dos pedidos, não vou dizer dos meus em específico, mas talvez os filhos da grande parte da população, você deve falar assim, escolhe o que você quiser. Dependendo da idade, como ele não tem consciência da importância, ele vai falar assim, eu não quero mais estudar. E aí, eu vou deixar? Eu vou atender esse pedido? Ou eu não quero mais escovar dente. Eu vou negar esse pedido. É para o bem, é para o mal dele? Não, é para o bem. Mas o nível de consciência dele vai fazer com que nos enxergue como algozes. Puxa, meu pai é malvado. O que custa me tirar da escola? O que custa me deixar dormir sem escovar dente? Porque ele, por ser muito pequeno, não tem consciência de que quando a gente proíbe algo, é para o bem, é por amor. Isso vale também para a nossa relação com Deus e para a nossa relação com a espiritualidade. Então, em alguns momentos, recebemos o que pedimos. Em outros, não. Ou em outros, vem até o contrário, o oposto. Eu peço paciência.
Aí de repente muda um vizinho que gosta de ouvir as músicas que eu mais detesto. E detalhe, se fosse num foninho de ouvido até que estaria tudo certo. Mas às vezes ouve a música que eu mais detesto no último volume do som, de madrugada. É terrível, né? Inclusive ele está até infringindo a lei nesse caso, se fizer. Então eu pedi paciência e de repente acontece isso, mas é o oposto. Pois é, mas é porque esse vizinho ele vai te permitir trabalhar a paciência. É claro que até as 10 horas ele trabalha a paciência. Depois, aí já não é mais paciência. Aí é um direito que a gente tem, inclusive, de denunciá-lo. Mas até as 10 horas eu acho que ele pode, né? Embora existam até algumas leis que falam dos decibéis e tal. Mas ele não vai estar chamando polícia toda hora. Né? Então, muitas vezes, tem que trabalhar a paciência. Enfim, meus amigos, a nossa proposta aqui hoje é mostrar que a Dona Arlinda nos representa. Talvez não na integridade da história, não nos detalhes, porque talvez nós não recebemos a cura que buscamos no centro, mas nos sentimos bem em alguns momentos, ficamos gratos. E a grande questão é, nós não somos obrigados a trabalhar, nós não somos obrigados a servir, mas é importante que a gente saiba que se a gente se dispuser a fazer algo, nós representaremos um fluxo do amor, um fluxo do bem, em que a gente recebe algo e, num dado momento, deixa com que esse bem passe por nós. Então a vida circula. E quando eu falo vida circula, é vida mesmo. Que se a gente só acumula, daqui a pouco é como se a gente não encontrasse mais o sentido da vida. Alguns estudos apontam, por exemplo, de que o Mar Morto recebe a água do Rio Jordão. Isso todos nós sabemos. Mas a água chega no Mar Morto e ela fica represada, não tem fluxo. Já o Mar da Galileia recebe a água do mesmo Rio Jordão. Mas o Mar da Galileia permite com que a água saia dele e prossiga no seu caminho. E o Mar da Galileia é um mar vivo, com peixes, com plantas, e as pessoas vivem ao seu redor, e ele representa a vida, como se fosse o mar vivo e o mar morto. Assim somos nós. Quando nós só recebemos da vida, quando nós só acumulamos, e não doamos, e quando eu falo de doar, pode ser coisas financeiras, pode ser coisas materiais, uma cesta básica, um agasalho, mas doar outras coisas, doar atenção, doar um carinho, doar um pouco do nosso tempo. E aí a gente vai lembrar da oração de São Francisco, é dando que se recebe, porque quando eu permito com que isso saia de mim, amplia-se o fluxo. E eu passo a receber mais e mais. Então, meus amigos, essa é a lição. A Dona Arlinda foi só recebendo, foi só recebendo. Chegou um momento em que o Espírito simplesmente disse, olha, falta-lhe o Espírito da boa vontade. Que a gente possa vincular a boa vontade em vários momentos. E a gente pode continuar pedindo, não tem problema. Mas se a gente conseguir vincular a boa vontade em vários momentos da nossa vida, com certeza, como ele disse para ela, no caso ali, seria de fato feliz. E nós seremos igualmente felizes, como vai dizer Kardec, tanto quanto nos é possível na Terra.